Pedro Henrique, uma criança de 12 anos, foi executada a tiros no Parque Allian, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro. A execução ocorreu no dia 30 de março de 2025, em um domingo. O caso gerou comoção na comunidade local. O recrutamento das crianças para o comércio ilegal no Rio de Janeiro é uma realidade alarmante e crescente, especialmente em comunidades dominadas pelo crime organizado. Essa prática é facilitada por vulnerabilidades sociais, pobreza, evasão escolar e falta de oportunidades, que tornam essas crianças alvos fáceis para os criminosos. Um estudo do Observatório das Favelas revelou que o percentual de crianças entre 10 e 12 anos envolvidas no comércio ilegal dobrou em pouco mais de uma década, passando de 6,5% em 2006 para 13% em 2017. A faixa etária mais comum no comércio ilegal é entre 13 e 15 anos, representando 54,4% dos casos analisados. Crianças são usadas em diversas funções no crime, desde olheiros até portadores de armas e entorpecentes. Algumas chegam a liderar pontos de venda, como o caso de um menino de 12 anos que assumiu o comando após a prisão dos pais. A legislação brasileira trata o aliciamento de menores como um crime grave, mas esforços recentes buscam torná-lo um crime hediondo para endurecer as penas. E hoje, o personagem principal dessa história é um reflexo direto dessa realidade. O menino morto no Parque Allian Coelho da Rocha era Pedro Henrique Fernandes, conhecido como Sementinha. Um fato interessante é que a maioria dos criminosos que tem entre 12 e 15 anos, desses aí mais novos, geralmente tem o vulgo de Sementinha, porque isso reflete muito devido à idade desses indivíduos. Tanto que nós já fizemos um vídeo sobre outro Sementinha, lá de Esmeraldas, que foi executado em confronto com a polícia. Inclusive, a história desse Sementinha é uma história que a gente contou aqui no canal, que é uma história que, por mais que ele tivesse 15 anos de idade, era uma história muito pesada, envolvendo desde execuções até mesmo a venda de entorpecentes. Também tinha um caso muito parecido, só que na Bahia, com um menor de idade que atendia pelo vulgo de Zé Capetinha, onde nós já fizemos um vídeo no canal, onde o fim dele foi quando ele estava dormindo e foi executado por rivais. Para entendermos melhor a história de Sementinha, temos que entender como funciona o recrutamento de menores para o crime. Mas caso você queira ir direto ao caso, esse é o minuto no vídeo. Em 2020, Fernando Henrique, de 12 anos, Alexandre Silva, de 11 anos e Lucas Mateus, de 9 anos, desapareceram após saírem para jogar bola na comunidade do Castelar. Os garotos foram tortos e executados após terem furtado um passarinho de um tio de um dos criminosos na região. Os corpos nunca foram encontrados. No mesmo ano, João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, foi executado dentro de casa em São Gonçalo durante uma operação policial contra o comércio ilegal. Inclusive, esse caso dos meninos de Belford Roxo, nós também fizemos um vídeo aqui no canal onde a gente expôs toda uma reação que aconteceu depois dessas execuções. Cabeças rolaram devido àquele fato, fazendo chegar até mesmo na cúpula do C Vermelho em busca dos responsáveis. Em 2022, um menino de 12 anos foi apreendido enquanto liderava um ponto de venda de entorpecentes no bairro de Fátima. Ele havia assumido o esquema após a prisão dos pais. Esse caso destaca como menores não apenas participam do crime, mas também ocupam posições estratégicas nas organizações criminosas. Fato é que um dia talvez a gente faça vídeo sobre isso no canal. Ainda na Cidade de Deus, relatos indicam que crianças com menos de 12 anos estão sendo armadas para confrontar policiais. Tanto que em uma operação, um garoto de 12 anos foi baleado enquanto portava entorpecentes e radiotransmissores. Os motivos que levam uma criança a entrar no crime é uma lista tão extensa que não caberia nesse vídeo, mas os principais motivos são evasão escolar. Afinal, muitos jovens abandonam a escola para ajudar financeiramente suas famílias ou adquirir bens materiais. A segunda seria a impunidade relativa. Crianças menores de 12 anos não podem ser internadas em unidades socioeducativas, o que incentiva os criminosos a recrutá-las. E por último, seria o contexto social. A convivência diária com o crime normaliza essa atividade para muitas crianças, especialmente em comunidades mais vulneráveis. Porém, esse negócio de recrutamento de criança para a FAC depende muito de quem é o gerente ou disciplina da determinada região. Historicamente, alguns criminosos famosos como Zé Pequeno, da Cidade de Deus, usavam crianças e entrarem para a FAC. No filme, era descrito que crianças entravam para o crime, tanto que a gente tem o bonde da Caixa Baixa, aquele mesmo que no final do filme vai executar Zé Pequeno. Caso você não tenha visto o filme, parabéns, você recebeu um spoiler. O que não é verdade. Inclusive, durante a gestão, se é que a gente pode chamar isso assim, porque naquela época o C Vermelho não estava nem completamente desenvolvido e não era nem C Vermelho de fato, era Falange Vermelha. Porém, durante essa gestão de Zé Pequeno, na época, era até mesmo proibido de usar entorpecentes na frente de crianças. Claro que isso dependia muito de criminoso para
criminoso. Hoje em dia, é bastante comum o recrutamento de menores para o crime. Afinal, caso eles sejam pegos pela polícia, eles vão ser soltos com quase nenhuma penalidade pelo simples fato de serem crianças. Essa realidade já é possível observar fora das favelas e comunidades do Rio. Pedro Henrique Fernandes é um garoto de 12 anos de idade e a respeito das informações de quem ele era, são quase zero. Quem eram os pais dele? Nada. O que ele fazia? Zero. O que fez ele entrar pro crime? Dados inexistentes. Redes sociais? Apagadas. Situação atual? Morto em plena avenida. A verdade é que as informações que pelo menos puderam ser encontradas só foram expostas após a sua execução. Não sabemos se ele estudou, não sabemos o paradeiro dos pais, familiares, parentes, nada. Por incrível que pareça, essa é a realidade muito presente nas comunidades do Rio. E já não é a primeira vez. Um caso muito antigo que a gente também fez no vídeo do Zé Capetinha era a respeito da Carlinha do Laço, que era uma menina que fazia parte do crime, que teve um fim horrível. Depois dá uma conferida lá. A verdade é que pai e mãe botam filho no mundo para deixar jogar e depois enterrar o próprio filho. O cenário em que se passava esse episódio era no Parque Alian Coelho da Rocha, na cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Pelo que eu pude ver nas pesquisas, a área era controlada pelo C Vermelho. Porém, a região era disputada pelo TCP, o que tornava o local um campo de diversos confrontos entre as facções. A Rua da Baiana fica ao lado do rio Sapucaí, onde ali eram feitas as vendas de entorpecentes, local esse onde atuava o Sementinho. Em um vídeo divulgado pela Metrópolis, mostra Sementinho em uma moto com outro cara portando fuzil. Em um depoimento a um jornal, um morador da Baiana disse: "É difícil ver um futuro para as crianças aqui. Parece que sempre existe um risco de envolvimento com o crime." Fecha aspas. Vale destacar que a Rua Baiana do C Vermelho faz divisa com um trio de ouro do TCP. De acordo com as fontes, Sementinha, embora acompanhado de fuzis, armas, ele exercia a função de vapor, fazendo a venda para usuários que entravam na comunidade. Inclusive, não é muito difícil você encontrar fotos de Sementinha armado. Mas lembrando que tudo que a gente fala aqui são de fontes que a gente sempre deixa no primeiro comentário fixado, que também está lá o link para o Discord do nosso canal. Acessa lá que você vai gostar. Porém, em algum momento da curta vida de Sementinha, ele por algum motivo decidiu sair do crime. O motivo não é esclarecido, já que carece de fontes confiáveis. Pode ser que ele tenha visto que aquela carreira não era muito duradoura, pode ser que alguém tenha dito para ele sair dessa vida. Fato é que nós nunca saberemos. Quando ele foi falar para os caras do envolvimento que ele estava se desligando da FAC, é relatado que os antigos parceiros não teriam recebido a notícia com bons olhos. De acordo com as fontes, aquilo causou um mal-estar entre Sementinha e os já antigos parceiros. E aqui nós entramos em uma área que não tem uma resposta bem definida. Existem 3 teorias do que pode ter acontecido com ele. A primeira diz que após o desligamento da FAC, os antigos parceiros, que seriam os responsáveis pela execução do já então antigo vapor da Rua Baiana, pois de acordo com as fontes, ele seria uma queima de arquivos ou então poderia fornecer informações sobre a FAC para outros rivais. Lembrando, como eu disse para vocês, era uma área disputada pelo TCP também. A segunda teoria diz que só pelo fato dele fazer parte do C Vermelho, ele automaticamente seria um rival do TCP. E como ele estava na rua totalmente desprotegido, ele teria sido executado pelos rivais que eram do TCP. E geralmente, quem mora em comunidade dominada por uma FAC e vai para uma outra comunidade dominada por uma outra FAC, mesmo que a pessoa não seja envolvida com crime, você pode rodar, cara. Isso é uma realidade muito comum, principalmente nas favelas do Rio de Janeiro, onde você não pode transitar de uma favela da outra, porque senão você pode ser considerado um X9 ou algo parecido. A última teoria diz que ele teria sido executado por um grupo de extermínio, o que é uma possibilidade. Fato é que durante o domingo do dia 30 de março ele voltava para casa quando foi executada a queima-roupa. As fotos que vazaram na internet surpreendem qualquer um que não faz parte dessa realidade. Pedro Henrique foi executado aos 12 anos de idade essa que muitos garotos ainda estão na escola, tentando entender o que é a vida. E esse foi o fim de um garoto que fazia parte do crime e teve um fim terrível. Bom, pessoas, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, fonte está no primeiro comentário fixado. Se inscreva e até a próxima.